A narrativa do texto, em todo o contexto que nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite de João 11, é muito conhecido, até daqueles que não são amantes íntimos da leitura da palavra de Deus, porque fala sobre um milagre extraordinário que ficou conhecido por todos que estão aqui, até aqueles que nem cristãos são, que é o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus o ressuscitou. Jesus estava decidido a fazer isso, a ressuscitá-lo, mesmo sabendo que ele já estava sepultado há 4 dias. Quando Lázaro adoeceu desta enfermidade que o levaria para a morte, humanamente falando, Marta enviou uma mensagem dizendo: Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, está muito doente. E a mensagem chegou até Jesus. A mensagem chegou até Jesus. Ele não respondeu imediatamente, mas a mensagem chegou até ele. Ele não atendeu na hora, mas a mensagem chegou até ele. Ele não fez imediatamente como esperavam, mas a mensagem chegou até ele. Alguém já está entendendo e eu creio que já está glorificando pela esperança que está sentindo. Olhe para alguém aí e diga: já chegou até ele. O fato dele não estar te correspondendo como você desejava não significa que ele não te ouviu. O fato dele não ter chegado pelo caminho que você imaginou não significa que ele não tenha te ouvido. A mensagem chegou até ele. O fato de não ter enviado uma mensagem de retorno, uma mensagem de resposta, que foi exatamente como Jesus não interagiu com a casa de Marta, não diminuiu em nada o amor que ele diz que sentia por essa família. Versículos mais acima da onde nós acabamos de ler, o texto diz que é Jesus que está falando, por escrita de João, dizendo que ele amava. Que se há registrado no texto sagrado, a casa de Marta foi a casa que Jesus mais visitou no seu período de 3 anos e meio de ascensão ministerial. Foi um período muito corrido, porque 3 anos e meio era basicamente o tempo que ele tinha para virar esse mundo de cabeça para baixo e obrigar até o ateu a escrever no livro de história AC e DC. Então 3 anos e meio foi o tempo que ele tinha, e dentro desse tempo ele precisava otimizar o seu tempo. Porém, contudo, mesmo assim, somente que se há registrado no texto sagrado pelo menos 3 vezes, ele foi até a casa dessa família. E aí João 11 vai deixar muito claro o motivo. Não está dizendo que ele vai lá só por demandas espirituais. Não está dizendo que ele vai lá só porque Lázaro morreu. Não está dizendo que ele vai lá só por causa da comida. Porque você sabe, o próprio Jesus deixou muito claro que o reino de seu Pai não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que fica claro? Fica claro aqui uma afinidade pessoal. Fica claro aqui o que Jesus está admitindo e o que João escreve no texto. Ele ia lá porque, acima de tudo e de qualquer demanda, ele os amava. Jesus os amava. E é complicado quando eu vejo Marta, Maria e Lázaro entendendo a declaração de Jesus, expressada até nas suas atitudes, sendo um grande missionário, um grande evangelista, alguém tão ocupado, ainda assim colocar no seu itinerário a casa de Marta, Maria e Lázaro para sentar-se com eles, para comer com eles, para fazer culto na casa deles. Então é complicado quando você vê isso tudo e acredita nesse amor, mas na hora que eles mais esperam, na hora que eles mais desejam, você vê que o recado que Marta envia para Jesus chega a ser apelativo. Olha, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas. Só faltou ela dizer, a quem tu dizes que ama, porque se tu ama mesmo, tu vem, né? Ele está enfermo, foi bem apelativo, foi um clamor bem, uma mensagem bem apelativa. E Jesus não vai, mesmo amando muito. Jesus não vai. E aí, para acabar a bagaceira, como diz o paulista, Jesus não vai e ainda diz assim, depois da morte de Lázaro: eu não fui de propósito. É complicado quando quem te ama e tudo pode fazer por você decide não fazer e ainda diz: não fiz de propósito. Nós precisamos entender que as não respostas ou os silêncios de Jesus em nossa direção não são termômetros específicos para aferir o amor que ele tem por nós. O amor de Jesus por nós, ele transcende qualquer obra. O amor de Jesus por nós, ele transcende qualquer entendimento. Tanto é que o próprio Deus, João capítulo 3, verso 16, vai tentar expressar ou vai expressar
o amor pela humanidade, o amor pelo homem entregando o filho. E tem um vocábulo na narrativa de João 3,16 dizendo: e Deus amou o mundo de tal maneira. E o que é esse tal? Tal é um vocábulo que na verdade não existe, não há um significado para tal. Tal significa algo que não pode ser medido. Tal significa algo que não pode ser mensurável. Tal significa algo que não pode ser controlado. Então o que Deus está dizendo é: eu amei o mundo, ou eu vos amo de uma tal maneira que nem toda a compreensão que vocês tivessem seria o suficiente para determinar o tamanho desse amor. Então é complicado quando nós entendemos esse amor através de respostas imediatas, através de ajuda, através de patrocínio, através de socorro na hora, e de repente esse amor precisa ser subentendido por um silêncio de uma resposta que eu esperava. Deus está dizendo a alguém aqui de antemão: eu não preciso provar que te amo, já provei que te amo. É você que precisa acreditar que eu te amo, a despeito de qualquer outra coisa. Então, o tempo vai passar, e aí Jesus não vai até lá, e Lázaro vai morrer. E depois que Lázaro já está morto, aí Jesus vira para os seus discípulos, levanta e diz: nós vamos voltar à Judéia. Só que Jesus já havia saído de lá com os discípulos quase que a pedrada e a pauladas. Então os discípulos não queriam ter que voltar para lá, mesmo sendo Lázaro um bom amigo. E aí Jesus diz assim: olha, Lázaro, nosso irmão, ou Lázaro, o nosso amigo, está, ele dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos lá. E aí os discípulos: Senhor, se ele dorme, deixa ele descansar. Porque eles não queriam ter que voltar para lá. E aí Jesus vai falar categoricamente, e a gente vai perceber isso nas versões atualizadas, Revista Almeida corrigida e atualizada, quando Jesus fala declaradamente, não apenas que ele dorme, dizendo eu vou despertá-lo, mas fala da sua morte. Primeiro, Jesus usa o mesmo termo que usou para a filha de Jairo, quando disse: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Só que a filha de Jairo já estava morta quando Jesus chegou lá, assim como Lázaro também já estava morto. Mas por que Jesus usa esse termo dizendo apenas dorme? Para que nós compreendamos que o seu poder é tão grande, que assim como alguém desperta outro de um sono, assim é para o Senhor trazer para a vida alguém que estava morto. É para a gente entender isso. Então ele diz: olha, ele apenas dorme, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos dizem: se está dormindo, deixa ele descansar. Eles não queriam voltar. Aí Jesus vai falar declaradamente: Lázaro está morto. E o texto diz que ele determina o que vai fazer lá: mas eu vou ressuscitar. Oh, meia dúzia ouviu, eu vou repetir o que Jesus disse. Jesus disse: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Oh, glória a Jesus. Ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Tudo que Jesus diz que vai fazer, ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Diria ele algo e não faria? Brincaria ele com os seus sentimentos? Claro que não. Ele é fiel, seja todavia o homem mentiroso, o homem falho, e Deus sempre verdadeiro. Quando Jesus diz eu vou fazer, ele vai fazer. E ele está dizendo: olha, Lázaro dorme, mas eu vou. Oh, aleluia! Oh, glória! Ei, eu vou despertá-lo. Jesus precisa de algum dos seus discípulos para despertar a Lázaro? Jesus precisa de alguns da sua cúpula ministerial para tirar Lázaro da sepultura? Aquele que tem a chave do inferno e da morte precisa da permissão de alguém para fazer aquilo que lhe apraz? Mas ele anima os discípulos a irem. Ele já está decidido. Vou perguntar de novo: ele depende de algum discípulo para ressuscitar Lázaro? Porque antes mesmo de sair de onde estava, ele comunica aos discípulos: eu vou ressuscitá-lo. E Jesus não depende de ninguém para fazer o que ele já determinou fazer. Está determinado: eu vou ressuscitar Lázaro. Não é João que vai, não é Pedro que vai. Eu vou ressuscitar Lázaro. Se vocês forem comigo, eu vou. Se vocês não forem comigo, eu vou. Se vocês me ajudarem, eu vou. Se vocês não me ajudarem, eu não vou. Se vocês estiverem ao meu lado, eu vou. Se eu estiver aqui sozinho, eu... Ele não precisa deles para absolutamente nada. Mas mesmo assim, Jesus os anima para que possam ir todos juntos. E vão indo juntos. Quando vão chegando,
próximo à aldeia de Betânia, não necessariamente lá dentro. A notícia de que Jesus já estava a caminho de Betânia chega na casa de Marta. Marta é uma mulher bem formada. E aí, Marta já sai-lhe ao encontro. E você sabe o que acontece nesse encontro, é exatamente o versículo que nós acabamos de ler. Quando Jesus aponta de longe, Marta chega e recebe-o dizendo: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu costumo dizer que no obituário de Lázaro, se Marta é quem fosse preencher, no campo, causa da morte, Marta escreveria ausência de Jesus. A gente ri, mas olha que isso mata mesmo, hein? Se tu estivesses aqui, diz ela para ele, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido se tu estivesse. Marta é uma mulher de fé. Eu quero que você complete para mim, por favor. Marta é uma mulher de? Marta é uma mulher de? Vem com vontade, gente, sem preguicinha de chuva. Marta é uma mulher de? Fé. Marta é uma mulher de fé. De muita fé. Mas Marta está fazendo o que eu tenho visto muitas pessoas, mesmo servindo a Deus e amando ao Senhor de todo o coração, fazendo nesses últimos dias. Colocando a expectativa de sua fé em lugares errados. Marta está alojando a sua fé no lugar errado. Camila, mas ela está alojando em Jesus, porque ela disse, se tu estivesses aqui, significa que a fé dela está nele. Está nele, mas ela está conjugando a fé no tempo errado, no passado. A conjugação verbal é, se tu estivesses. Estivesse é passado. Quem estudou aí, diga passado. Quem não estudou, passa batido, diga passado. Isso, é passado. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Preste atenção, porque o que eu vou lhe falar é muito sério. Jesus depende dos discípulos para ressuscitar Lázaro, mas ele disse, eu vou ressuscitá-lo. E anima os discípulos a irem com ele até lá. Jesus sabe ou não sabe aonde está Lázaro, apesar de perguntar aonde está? Sabe ou não sabe, gente? Sabe ou não sabe, gente? Mas ele, interpelado por Marta, vai fazer com que Marta dirija ele até o caminho onde ele sabe que Lázaro está sepultado. Responda para mim, Jesus depende de Marta para ressuscitar Lázaro? Mas ele também não vai ao sepulcro antes de animar a fé de Marta. Quando ele disse, eu vou ressuscitá-lo, é uma determinação dele, não depende de absolutamente ninguém. O que é isso aqui? Isso aqui é o poder da palavra de Jesus em movimento. Quando a palavra dele é liberada, a palavra dele se cumpre. Não volta vazia, antes vai e faz aquilo que lhe apraz. Aonde nós precisamos entender isso aqui? Se você entender isso hoje aqui, ainda antes que dezembro se finde, você vai viver milagres extraordinários em 2019. O que nós precisamos compreender nesta noite? Nós precisamos compreender que temos fé, e eu tenho visto muita gente com muita fé, mas depositando e conjugando uma fé verdadeira num tempo equivocado. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A fé de Marta, sabe aonde está a fé de Marta? No passado. É quando você vive coisas no seu passado, das quais você não acredita que Jesus tem competência para resolver agora, porque você queria que ele tivesse operado antes. Porque sua oração foi antes, seu pedido foi antes, sua campanha foi antes. Tem gente que está hoje aqui e está dizendo, eu vim terminar para 2020, porque em 2019 não precisa mais. Eu esperava antes. Uma fé no passado é uma fé que não resolve absolutamente nada. Marta tem tanta fé, tanta fé, tanta fé, que ela crê até no passado. Só que fé no passado não resolve nada. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Camila, será que eu faço isso de vez em quando? Tem gente que está fazendo isso até hoje. Se eu tivesse conhecido Jesus antes. Se eu tivesse casado com fulano primeiro. Se eu tivesse aceitado aquela oportunidade. Se eu não tivesse perdido isso ou aquilo. Se fulano não tivesse me deixado. Se eu não tivesse engravidado tão cedo. Se eu não tivesse ficado mãe solteira. Se eu tivesse concluído a faculdade. Só que Jesus está ali agora, Marta. Mas Marta só conjuga a fé no passado, porque Marta crê tanto que crê até no passado. Mano, você pode ter a maior fé do mundo, mas se você conjugar ela no tempo errado, não vai acontecer, por mais que você creia. Preste atenção. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que eu tenho visto as pessoas fazerem no último tempo,
eu tenho visto elas acharem que Deus precisa da fé delas para ter poder de realizar coisas. Preste atenção, Deus não precisa da minha fé para absolutamente nada. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer coisas. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Deus continua. Se eu creio, Deus é. Quando eu não creio, Deus continua. Se eu acredito, Deus faz. Quando eu não acredito, Deus continua na vida de outra pessoa. Mas faz. Porque a minha fé não respalda quem Deus é. Não, Camila, não. Por que não? Porque Deus não depende da minha fé para nada. Isso fica provado na palavra de Deus, gente. Eu não vim aqui lançar filosofia barata, não. Gênesis capítulo de número 1. O autor da carta aos Hebreus vai deixar claro que tudo aquilo que existe, ele diz, não é prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Então, para ter uma fé verdadeira, primeiro você precisa ter uma palavra genuína, a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, você não conjuga a fé no lugar errado. Vamos de novo lá para Gênesis 1. Olha o que o texto vai dizer. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus. O Espírito é de quem? Vem, gente, o Espírito é de quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De novo, o Espírito é de quem? Não é do Satanás, não? Não está lá em trevas. Mas não é, não? Não. O Espírito de se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. Aonde? Aonde estava no limbo, em trevas, em meio ao caos de uma irrealidade que não funcionava, que não existia, absolutamente no meio do nada. Mas o Espírito de Deus estava ali. Primeira verdade, o Espírito de Deus pode se mover aonde Ele quiser, por mais densas que sejam as trevas que estão lá. Mas a segunda realidade só será tão forte se você entender. Essa primeira realidade só será tão forte se você entender a segunda. Qual? É o Espírito de Deus que se move lá. Move lá, mas não faz nada. Move lá, mas não executa nada. Move lá, mas não cria nada. E então, nós vamos ver o poder criacionista de Deus em Gênesis 1. Quando a narrativa textual diz assim: e disse Deus. Aí vai vir palavra. Aí vem palavra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Agora, para a gente entender a linha de raciocínio que Deus quer estartar dentro de nós nesta noite, aonde há a manifestação de fé em Gênesis capítulo de número 1. Quem foi que disse quando ele disse haja luz? Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse em Gênesis 1 tá ligado? Não. O texto é claro, tudo que existe não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua. Camila, você está dizendo que eu não preciso de fé? Antes seja você o herege, não eu. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que você tem que inverter a ordem de prioridade. Você acha que tem que dar fé para Deus ter poder de fazer. Só que Deus tem poder de fazer desde Gênesis 1 sem você crer, sem você nem existir. Camila, então o que você está dizendo? Estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada, mas a minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já fez. Então eu creio. Para a gente entender, Gênesis 1. Deus trabalha com fé para operar lá? Não. Deus trabalha com palavra. Gênesis 1, Deus trabalha com fé para operar lá? Deus trabalha com? É eu que preciso de fé para crer que o Deus de Gênesis 1 é o meu Deus. É eu que preciso de fé para crer que tudo que existe e está diante de mim foi feito pelo poder da sua palavra. Então eu não posso tratar a palavra de Deus como se fosse uma coisa abstrata. Eu não posso tratar a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa que anda por aí. Eu tenho que entender, meu irmão, que quem tem uma palavra tem tudo, mesmo que ainda não apareça nada. E a minha fé vai fazer manifestar o quê? Aquilo que já existe. Alabai, Jolia, Sérgia. Só falta aparecer. Sacode alguém aí, diga: quem precisa de fé é você. Quem precisa de fé é você. Crendo ou não crendo, Deus é. Crendo ou não crendo, Deus faz. Crendo ou não crendo, Deus pode. Mas por que eu tenho fé? Porque quando eu creio, é na minha vida que Ele faz. É o endereço da minha casa que Ele escolhe. É o ministério que Ele levanta.